nós estaremos aqui falando alguma coisa que Deus colocou no nosso coração. Glória a Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de João. Graças a Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos proporcionou uma oportunidade. Neste dia, se o nosso inimigo pudesse, ele ceifaria a nossa vida. É verdade. Se ele pudesse, ele não permitiria que nós estivéssemos aqui. A gente precisa entender isso. Aleluia. Quando você faz assim, ó, isso é Deus, isso é milagre. Só os filhos de Deus reconhecem isso. Graças a Deus. Capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, podeis acertar. Graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Hoje, pela manhã, por volta de 5 horas, eu levantei e orar. Juntamente com os pastores me convidaram para ir um monte. Vamos orar. Enquanto nós orávamos, Deus me deu uma revelação, uma visão. No final ele disse: vamos dar as mãos, vamos orar. Eu disse: vamos. Tem uma palavra de Deus? Falei: tem. A palavra é que hoje o dia vai ser difícil. Prepare-se para a guerra mais uma vez. Glória a Jesus. Eu disse assim: hoje o diabo quer ceifar a vida de alguém. Eu levei a palavra do Salmo 121, eu disse: mas os nossos socorros vêm do Senhor que fez o céu e a terra. O sol não te molesta de dia e nem a lua de noite, mas das entidades que trabalham fazendo turnos, fiquem atentos. E começou a batalha. Dia turbulento, a gente ligado. E eu disse: hoje, o motivo da oração de 4 homens ali, apresentando obra, famílias, ministério, autoridades, Israel, apresentando o que o Espírito foi colocando no nosso coração. Eu vi quando um santo muito grande passou assim diante de mim. Eu disse: que isso, Senhor? Vocês estão revolucionando o mundo espiritual. Por volta de 2 horas eu saí de casa para pegar o pastor Hélio, porque o pastor me ligou de manhã e disse: eu estou aqui na rodoviária esperando. Eu: tá bom, estou indo aí. 8h30, o senhor me ligou e disse que já estava lá. Lembra que eu falei: estou atrasado aqui, porque eu cheguei agora, daqui a pouco eu estou indo. Aí eu cheguei outro procurando o pastor Hélio, Volta Redonda, naquela rodoviária. Só não fui no banheiro, pastor. Falei: mas o senhor está aqui aonde eu não te vejo? Eu estou aqui na rodoviária, de Volta Redonda, Niterói, aqui não tem rodoviária. Aí fomos descobrir que estava em Niterói, lá do Rio de Janeiro. O pessoal está muito longe daqui. Voltei para trás, não entendi o que Deus estava falando, queremos fazer. Depois eu fui entender. Voltei. Quando foi 2 horas, eu fui buscar o pastor. E presenciei um fato triste, mas Deus, ele é sempre presente por causa da oração. Eu vi um tumulto de pessoas, tumulto na beira da estrada, não vou entrar em detalhe. Eu disse: o que está acontecendo aí? Eu disse: calma, gente, calma. Uma companhia de concreto foi concretar uma laje. Eles foram subir aquele mangote de ferro, e o último aqui é de borracha. Ao invés de amarrarem uma corda e colocar um homem lá no 2º andar e dizer: segura aí, empurrar para ele, não, fui tentar levantar. Ele foi lá na alta tensão. Você é eletricista, você sabe disso. Ele foi lá naquele cabo lá em cima, jogou ele contra a parede, contra uma coluna, jogou ele mais ou menos uns 2 metros de distância,
já estava praticamente morto. E o tumulto estava abanando, o moço morreu, não respira mais. Disse, calma. Mas tinha um pastor ali. O pastor chegou perto e disse, espírito da morte, sai dela. Glória. E a esperança aparecia. Daí a pouco começou a bater as pernas, como se estivesse morrendo. E o pastor foi repreendendo, o espírito da morte vai saindo. Daí a pouco ele senta, equilibrou, desceu ele, a ambulância veio, controlou o sinal, está tudo bem. Levaram para o hospital da UG e disse que está passando bem. Queimou até a barba, assim, a barriga, arrancou a pele. Se não tivesse um homem de Deus que ora ali, nesta hora tinha alguém com a alma já lá na eternidade, perdido por rapaz nesta. É por isso que precisa estar ligado. Aonde chega Jesus, a calma chega. Glória. Aonde chega Jesus, a paz reina. O desespero vai embora. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos em guerra diariamente. Nós precisamos acordar para a vida. Os irmãos saem de manhã dirigindo um carro, esse trânsito louco aí, não é brincadeira. Eu estou um pouco apavorado nesse sistema daqui, muitos anos fora, que ninguém respeita ninguém, te corta pela direita, entra na tua frente, uma loucura. É só Jesus para te guardar. E um acidente pode ser fatal. Você pode estar respirando agora e daqui a 10 minutos você está lá na eternidade. Mas nós estamos aqui nessa noite. Quantos livramentos nós recebemos de Deus. Nós estamos felizes porque temos Jesus. Aleluia. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele nunca nos deixou, não vai nos deixar nenhum minuto sozinho. Às vezes fica nervoso, você fica estressado com a vida, mas você esquece que tem alguém ali que te oferece calma. É só olhar para ele e dizer, socorre-me. Ele imediatamente veio ao teu socorro. Oh, é muito bom ter Jesus. É muito bom ter Jesus na vida, né, pastor? É maravilhoso. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos, nós lemos aqui 2 versículos interessantes. Jesus fala aqui neste capítulo, começa falando sobre um assunto interessante. Uma mulher adúltera, e depois ele prossegue o seu discurso do versículo 12, tentando explicar a sua missão. A missão. Nós ouvimos domingo uma palavra aqui que às vezes a gente não dá 100% crédito em muitas coisas lindas, edificantes que Deus fala, mas nós deveríamos ser mais aplicados, atenciosos no ouvir. Deus nos chamou a atenção domingo sobre a nossa responsabilidade aqui. Nós temos uma missão. Nós não fomos chamados somente para sentar aí na cadeira e ouvir alguém cantar, alguém ministrar, quando temos a oportunidade de falarmos alguma coisa de bom que Jesus faz. Não. Nós estamos aqui neste mundo como embaixadores. Cada um tem uma missão muito interessante. E Jesus aqui fala da sua missão. E ele, neste versículo 32, ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falava isso para os judeus que haviam crido nele. E ele disse: só se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerem, vocês creram em mim, creram na palavra que vocês ouviram, mas serão discípulos não somente por crer, mas por permanecer. Somente quem permanece se torna discípulo de Jesus. Só tem condição de aprender com Jesus no discipulado dele quem permanece. Até mesmo a salvação, nós somos salvos,
mas nós temos que permanecer até o fim. Até o fim. E ele diz aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O profeta Oséias, ele fala em nome do Senhor, o Senhor dizendo assim: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. A nossa tradução italiana lá diz assim: por falta de entendimento, por não compreender. Porque às vezes nós temos diante de nós a palavra, mas a gente não consegue compreender, entender. Quantas vezes Deus fala e a gente não consegue entender bem? Parece que Ele fala por parábola. E aqui está dizendo Jesus: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará. Ser liberto pela verdade. E no 36 ele diz: se o Filho vos libertar. Se o Filho. Não tem libertação a não ser por Jesus. Se o Filho vos libertar, a palavra libertar está de pauta aí. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos colocar no lugar de livres, sereis libertos. É a mesma coisa que livre. Às vezes, eu notei isso ontem, à noite, cansadíssimo, disse: não posso dormir sem meu corpo. Sozinha, minha esposa está na Bahia, sentei, peguei uma caneta, anotei coisas simples aqui. Falei: não, eu vou anotar porque estou muito cansado e essa palavra vai servir para amanhã. Embora tenha outras palavras aí anotadas, mas essa palavra vai encaixar amanhã no nosso coração, de acordo com a nossa necessidade. Aí eu coloquei que a libertação não pode ser interpretada somente como expulsão de demônios, porque a primeira vez que a gente fala: olha, fulano precisa ser liberto, a visão que vem é tem que ser livre dos demônios. Nós pensamos imediatamente em expulsão de demônios. Culto de libertação. Vamos lá, mas eu sou liberto. Então a gente começa o culto de libertação, a mente está sempre livre. Hoje pode acontecer que um demônio se manifeste em alguém. Se manifestou em alguém hoje, o culto de libertação foi uma bênção. Por que foi bênção? Porque o demônio se manifestou, alguém ficou possesso. Expulsar demônio, eu coloquei aqui no meu: não é libertar. Não é libertar. Expulsar demônio não é libertar. Então, a gente vai analisar junto aí. O primeiro conceito que nós devemos entender é que, apesar de serem expressões parecidas, expulsar demônio não é o mesmo ou a mesma coisa que libertar cativos, prisioneiros, escravos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando a gente expulsa o demônio, isso aqui está ligado à evangelização. A evangelização, quando nós apresentamos Cristo como Senhor e Salvador às pessoas, está ligado isso aí. Primeira coisa que nós precisamos é autoridade de expulsar os demônios que interagem, que escravizam a pessoa. Em poucas palavras, a casa deve ser esvaziada, porque ela deve ser ocupada. Então a primeira coisa na evangelização, quando a gente apresenta Cristo, preste atenção: a casa, a pessoa que ouve e recebe, ele é uma casa, e não é uma casa vazia. É uma casa que tem morador, é uma casa que tem alguém que controla ela. Essa casa é a alma, é o espírito, é o corpo da pessoa. Então, o primeiro conceito é: expulsar o demônio é algo ligado à evangelização. Em poucas palavras, esta casa agora tem um novo dono.
Esta casa agora vai ser habitada por um novo inquilino. Esse é o primeiro conceito. Enquanto a segunda diz respeito às causas. Interessante que Deus falou muito simples, mas a gente precisa entender isso. Que proporciona a exploração demoníaca e que mantém pessoas prisioneiras do pecado. É a segunda. Então, libertar é tirar a sujeira, arrancar o pecado que está dentro da casa, é limpar a casa. Na Itália, não sei aqui, mas é muito comum as pessoas alugam uma casa e deixam os móveis ali. E fala com um proprietário, ela não vai levar os móveis, pode ficar por aí. Alguns proprietários têm que levar, senão paga uma penal. Que era a casa que eu te entreguei, o móvel é teu. Mas alguns aceitam. Deixou uma coisa. Aquele imóvel que ficou, aquele objeto que ficou ali, tem um dono. Que deixou aquilo ali. Na expulsão os demônios vão embora, mas eles deixam vestígios, restos, sua bagagem. E aí ele tem direito de voltar e reivindicar. Ele é expulso, mas ficou algo dele. Ficou algo dele. Ficou as marcas dele. Ficou objetos que pertencem a ele. Ele tem direito de voltar. Eu falei isso aqui em uma outra ocasião. Se eu vou na casa de um irmão e deixo meu telefone, esqueço o meu telefone, eu tenho o direito de voltar. Dizer, olha, esse telefone é meu. Você pode até dizer, mas eu não te entrego. Está dentro da minha casa. Eu digo, mas é meu. A casa é tua, mas o objeto é meu. E aí começa o tormento maligno da vida de milhares de pessoas. Porque os demônios são expulsos, mas ficou o resto do pecado ali dentro. Aí Deus falou profundo comigo, só que não deu tempo. Só comecei a fazer um estudozinho sobre isso. Mas um pouquinho que Deus colocou, eu vou transmitir para vocês nessa noite. E nós precisamos analisar juntos como vai a nossa vida com Deus. Como vai a nossa vida com Deus? Aleluia. Então o segundo caso é tirar, eliminar o pecado que ficou na pessoa. Essa pessoa, hipoteticamente, ele está salvo. Aqui não está falando de salvo ou não salvo, ele está salvo. Mas ele é prisioneiro ainda, indiretamente. Ele é escravizado ainda porque ficou algo que deveria ou que deve ser tirado. Deve ser tirado. É muito comum uma libertação de pecados. Às vezes as pessoas são libertas e não há nenhuma possessão maligna. Eu já trabalhei com pessoas que saem da prostituição, saem das drogas e de outro tipo, de outras práticas de pecado, e os irmãos ali achando que vai uma manifestação aí, porque ela veio da vida fácil, vai vir uma manifestação porque ele veio daquela vida, e não acontece. A pessoa chora, se arrepende, o pecado é arrancado na raiz, mas os demônios já foram embora. É só a bagagem que é tirada. Hoje mesmo eu recebi uma telefonada de uma pessoa que veio aí na época, deixou uma mala. Não quis levar a mala porque não tinha jeito, não sei o quê. E ele me mandou, dá para mandar a mala? Pô, já tem mais de anos. Eu falei, mano, está muito caro para mandar essa mala para o irmão aí, R$700. Filho do mundo. Mas ele já 2 vezes. Assim, olhar o que tem lá se compra com R$300 se compra. Mas ele está insistindo que quer a mala. É dele. Está lá. Vou ter que mandar, porque senão de vez em quando ele vai
me ligava. Eu amava e amava. Aleluia, glória a Jesus. Mas precisa entender também que qualquer processo de libertação nós não podemos, quando as pessoas precisam ser libertas de algo, de um tipo de pecado, de uma prática, nós não devemos pensar em dirigir os demônios. Não, nós precisamos pensar em limpar, em tirar a bagagem que os demônios colocaram na casa. Não adianta tirar o morador e deixar aquilo que lhe pertence. Isso não tem nada a ver com a gente, né? Tem sim, daqui a pouco vamos ver que tem. Tem. Jesus não estava falando isso aqui para gentios, não, falando para judeus, ou prometido, ou da promessa, não é? Um povo que já conhecia a lei mosaica. Aleluia. Nós não podemos ter por objetivo atacar os demônios, não. Nós precisamos ter por objetivo tirar aquilo que pertence a eles, tirar a sujeira, que é o pecado, não é? que alimenta os demônios. Tem uma época que eu terminei um culto normal de domingo. Aí eu chamei as pessoas que tinham ânsia, aquele apelo de sempre. Alguém vem, alguém repressa, alguém não dorme, enfim. São uns 15 pessoas na frente. Foi uma época que Jesus batizou em um mês. Quando eu voltei para Milão, deixando a igreja de Torino, resolvi colocar um pastor, né? Milão, a cidade que nós tínhamos começado o trabalho, em 9 meses nós já tínhamos 62 membros, foi colocado na mão de um pastor, e esse pastor em menos de 3 anos acabou com tudo, fechou a igreja, entregou a chave, cancelou o contrato, e acabou a igreja de Milão e me mandaram de volta. Eu sabia que era de Deus, porque Deus havia dado uma visão. Chegando ali em 3 meses, nós já tínhamos umas 70 pessoas. E começamos orando. Eu, a minha mulher, meus 3 filhos, meu filho tocava baixo, a minha filha tocava teclado e a outra cantava. E nós fazíamos tudo. Primeiro, segundo, terceiro, sozinho. No quarto culto apareceu uma irmã que tinha desaparecido. Da igreja, Jesus batizou com o Espírito Santo, foi numa manhã. E ela anunciou, os demais irmãos que estavam tudo dispersos, o pastor fulano veio de Torino, está aqui, é uma bênção. Só que eles batizaram com o Espírito Santo. E começou a vir gente. Com 3 meses nós já tínhamos 60, 70 pessoas, e Jesus batizou 22 pessoas com o Espírito Santo em um mês. 22 pessoas em um mês. E a obra estava indo muito bem. Mas nesta noite, foram umas 15 daquelas que estavam ali, uma diaconisa e o marido do diácono, que tinham vindo de uma outra igreja. Uma igreja daqui do Brasil, uma igreja que o culto deles é bom, mas é meia hora de culto máximo. E ele estava alegre. Me procuraram, mas a irmã Joelha falou: o que está acontecendo? E quando eu estava orando, eu percebi que tinha um clima que não era do Espírito Santo. Eu não orei por ela. Me procuraram, a gente precisa na casa do Senhor hoje. Foram na minha casa e confessaram o pecado. Eles alimentavam os demônios na vida deles de uma maneira antibíblica. Eu fui orar. O diabo ficou muito medo de ficar possesso, eu disse: fica tranquilo, calma. Eu fui orar. A irmã fica ruim, mas muito ruim. Numa salinha. E cessou tudo e dormiu e não acordava. Um espírito maligno que atormentava. E eu repetia aquele espírito que era alimentado por aquela prática. Ela voltou a gemer, dar um gemido profundo, daí a pouco ficou liberta. Ali eu aprendi mais uma lição. Existem práticas na nossa vida, mentira, concupiscência,
habitudes, essa palavra habitude tem em português, né? Habitudes, costumes diários da nossa vida, que parece que não tem nada a ver, mas são alimentos para demônios. Meias verdades que não existem, conversações que entristecem o Espírito Santo, se alimentam de demônios. É por isso que a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, santificados, irrepreensíveis para o dia do Senhor. Este é o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. E nós precisamos entender isso aqui, que libertar é tirar o pecado. Mas o que é pecado? Se nós elencarmos aqui, nós vamos fazer um livro de pecados. Tudo que aborrece, que contraria a palavra de Deus, a santidade de Deus, é pecado. Se nós pegarmos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, quando ele fala sobre as obras da carne, obras da carne, aquilo ali é alimento para o demônio. Olha para mim agora. Se nós pegarmos agora e vamos ler, são 16, me parece, que está ali escrito. Será que a gente não enquadra em uma delas? Porfias, contenda, inimizade e etc, etc. Eu não me recordo de todas elas. Lógico. Isto aí, a gente precisa entender que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Um se opõe ao outro. Um se opõe ao outro. Eu digo sempre que a alma é o assistente do espetáculo. A alma é sentimento, é emoção. E a alma, ela se alia a quem vence. Se os teus desejos carnais, teus sentimentos, a tua visão, o teu envolvimento com este mundo falar mais forte, vencer o espírito, a alma se alia ali. Mas se o espírito vence, aí a coisa muda. O pecado é retirado, a casa se torna 100% habitada pelo Espírito de Deus. Então, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, isto aqui a gente precisa analisar isso com mais detalhe. Sereis livres, não por um tempo, mas sereis, se o Filho libertar, conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Quem falou libertará? Senhor? Libertará. Mas eu estou analisando, porque eu fui na escola, mas eu entendi, libertará, se ela for colocada em prática. Eu entendi assim, libertará. Se eu conheço a verdade e coloco a verdade em prática, eu serei liberto. Eu serei liberto. Aí, Jesus afirma, e se o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. Oh, quantas vidas, milhares de homens, de mulheres salvos, de ministros, operantes no reino de Deus, capacitados, cheios de sabedoria, tem tudo, mas são escravos, precisa de ser libertos de demônios, não, do pecado que ele deixou, dos restos que ficaram na casa. Toda casa tem aquele lugar que guarda produto de limpeza, vassoura, aquela coisinha, guarda bagulhada. Lá na Itália chama esgabucino. Aqui eu acho que chama dispensa, sei lá, uma coisa assim. Aquele lugarzinho ali, que lugarzinho atribulado. Guarda tudo que não presta, guarda coisa boa e guarda coisa ruim. De vez em quando tem que dar uma faxinada naquele negócio, fica ocupando espaço à toa. Se o crente ler a Bíblia, ele vai entender que ele tem que faxinar
faxinar, português técnico, fazer limpeza. Todo dia tem que limpar a casa. Irmãs, vocês que estão aqui, tem alguma irmã que passa o dia todo com as portas e janelas fechadas sem abrir? Tem alguém que faz isso? As mulheres são mestres a abrir a janela. Aí fala assim, não, é para trocar o ar. E trocar o ar. Na Itália, tinha dia que eu ficava alegre com a minha esposa. 0 grau, 5 abaixo de 0, a minha Ana, está frio, vai gelar a casa. Aí disse, tem que trocar o ar. Aí um dia eu fiquei nervoso para dizer que eu não fico nervoso mais. Com ela não. Aí eu fiquei calado. Eu cheguei e estava tudo fechado. Eu saí de manhã, voltei meio-dia, eu observei que quando eu entrei, parecia que tinha um negócio que ardia no meu nariz. Mas meteu um negócio aqui, o ar está. Aí eu falei, você não quis que abrisse as janelas. O oxigênio foi queimado durante a noite pelo sistema de aquecimento. Aí abriu, daqui a pouco o ar estava leve. Aleluia. Tem que faxinar a casa. Tem que abrir a janela da alma pela manhã. Deixar uma atmosfera divina entrar. Para a gente respirar um ar puro. Aleluia. E a Bíblia está dizendo aqui, através desta palavra, Jesus, se o Filho libertar verdadeiramente, serem livres. Glória a Jesus. Aleluia. Lucas, eu não me recordo o capítulo, se esse é capítulo 18, se alguém achar aí, me faz referência, porque não está aqui, a uma mulher, aquela mulher que andava encurvada. Se lembram? Quando os irmãos acharem aí, está escrito em Lucas, tenho certeza absoluta, não sei se é capítulo 18, outros, é por ali. A mulher que andava, que tinha um espírito que escravizava ela. Se eu achar primeiro teus irmãos, eu leio, tá? Aleluia, glória a Jesus. Capítulo 13, versículo 10. Filhas ensinava no sábado nas sinagogas, e eis que estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, porque Jesus disse à multidão, vocês têm 6 dias e que viste trabalhar, mas neste dia, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado. Vocês podem ir todos os dias, mesmo nos dias de sábado. Jesus respondeu, dizendo, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber? E não convinha soltar, tirar, por liberdade, libertar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa, escravizada. Já contei a experiência aqui da moça que andava encurvada lá na Espanha. Eu não sabia, mas era um demônio de família. O pai, a mãe, o elevador andavam tudo assim curvado. Ela andava assim, ó, desse jeito aqui, irmãos, ó. Uma moça linda, jovem ainda, 20 e poucos anos, andava assim. O pai e a mãe também, era a filha única. O dia que estávamos pregando a palavra, sem ordenar demônios, sem falar nada, só falávamos dos milagres de Jesus, ela endireitou, saltava, gritava, e olhando
pai e a mãe também está sendo liberto. Ela lembrou que de manhã o pai e a mãe jubilavam. Mas aqui eu li porque esta mulher não apresentou nenhuma possessão demoníaca. Era, Jesus está dizendo, era filha de Abraão. Não era cananeia, mas uma filha de Abraão. Aí Deus falou comigo, falou, mas milhares são escravos de espíritos. E Deus falou comigo que nós precisamos ser libertos. Antes de continuar a falar, um minuto de reflexão. Somos livres verdadeiramente dos nossos sentimentos, dos nossos desejos terrenos? Somos livres verdadeiramente? Ou somos escravos de Mamon? Aquele que Jesus fala no capítulo 6, versículo 24 de Mateus, que não pode servir a ele e ao Senhor. Mamon, Deus da riqueza, Deus da luxúria, Deus dos prazeres. Nós precisamos fazer muita atenção, porque Mamon escraviza no carro, na casa, no trabalho, nas vestes. É o Deus da luxúria, o Deus da aparência, da ostentação. É muita gente escrava dele. E começa às vezes na liderança. Quando você vê essa ambição por dinheiro, as igrejas têm que ser lindas, ricas. Ali tem um trono de Mamon, ali tem um Deus que está sendo adorado, e um outro que está sendo provocado. Deus está irado, irmãos, com a terra, e principalmente com o povo dele. O povo dele não mudou praticamente quase que nada. Se nós vemos a história de Israel, eles provocaram. O Senhor falou, vocês são destinados. Meu Deus, os profetas, ali Deus usa os profetas e bate, pega muito pesado com o povo. Vocês jejuam somente para punhalar um ou outro, mas o escravo continua no meio de vocês. Hoje nós temos a graça e nós confundimos graça, favor não merecido. Acha que a graça nos isenta de comportamentos que aborrecem a presença do Espírito em nossas vidas. Responde para você: não teve dia na sua vida que você teve dificuldade para orar? Você foi orar e a lei básica, principal, que é a tua consciência, falava assim: você errou, você falou algo, você comentou algo, você está com uma carga escondida, com uma bagagem escondida. E o Espírito Santo vem e falou também: mas tem solução, pede perdão, muda de vida, converte, abandona essa prática. Eu já recebi, eu não sei por que isso acontece a mim. Eu já recebi pastores conhecidos de 40 anos de ministério. Tem coragem de dizer para mim assim: eu nunca fui liberto da prostituição. Eu nunca fui liberto da mentira e de coisas que eu não posso mencionar aqui. Horríveis. Diz: não é possível. Mas fazia obra, fundador de igrejas. Os demônios foram embora, mas o pecado ficou enraizado na alma. Mas se o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. Oh, aleluia! E aqui no Brasil, na nossa terra, a gente tem que ter muita atenção, porque aqui tem um demônio que eu chamo de jeitinho brasileiro. Olha, eu quando pego esse microfone aqui para falar, as palavras não são medidas por mim, são pelo Espírito Santo. Jeitinho brasileiro é demônio alojado na alma. Com Deus não tem jeitinho. A igreja é pregoeira da justiça.
justiça. A igreja, Paulo diz que ela é coluna e sustento da verdade. A igreja é a luz do mundo. A igreja é representante do reino de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. A igreja não tem negócio com a política, não tem negócio com o jeitinho, não tem negócio. Não. A igreja, ela prega a verdade e vive a verdade. Deus está falando com a gente. Coloca a casa em ordem, pastor José. Aleluia. Quantas bênçãos Deus prepara e nós passamos a vida só olhando para elas, pensando nelas e sonhando nelas, mas a gente não consegue estender a mão, porque quando você estende para pegar, o diabo fala, não pode. Deus está falando comigo também, a palavra corta aqui primeiro. Aleluia. Faça atenção com esse jeitinho aí. Faça atenção. Aleluia. Jesus também faz com isso só. A palavra do cristão é sim, não. O que passa é da carne. Procedência vem do diabo. Quando eu trabalhava, aqui que tinha com o pastor Jorge uma fábrica, que luta que a gente passava, que tinha que falar a verdade. E chegou uma obra, tinha que falar a verdade. A verdade, ela deve estar como espelho diante dos nossos olhos, impregnada na nossa vida, no nosso caráter, na nossa alma, no nosso espírito. Verdade, Deus está falando aqui nos meus ouvidos. Fala sobre verdade, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. Mas isto aí, a gente escorrega de vez em quando, comete um pecadozinho desse aí, a mentira de vez em quando é para livrar, para não complicar. Ela livra no momento, ela não complica no momento, mas depois ela se torna instrumento material para Satanás construir uma fortaleza, um castelo. Aleluia. Mas nesta noite, castelo forte é o nosso Deus. Aleluia. Nós somos casas, morada do Espírito Santo. Diz a Bíblia que nós somos pedras no edifício de Deus. E ainda diz o Senhor: vós sois pedras vivas no edifício de Deus. Casa de Deus sois vós. E o Espírito Santo passa nessa casa que nos fala nesta noite de vez em quando, fala: isso aqui está errado, isso aqui está errado, vai continuar desse jeito, vai continuar nessa prática. Eu tenho que apelar pela misericórdia, pela graça, dizer: Espírito Santo, me ajuda. Oh, aleluia. Mas tudo isso é importante, não só para a salvação, mas para a nossa vida. Essa palavra abundante, vida abundante. Tem um livro que diz que nós temos em Cristo vida abundante. Vida abundante é vida com sobra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tem tanta gente escrava, irmãos. Hoje, a informática, meio de comunicação, internet, YouTube, Facebook, Instagram, todo esse sistema aí, isso é uma arma perigosa. A gente pode usar com sabedoria, mas está matando. Mulher que mente para o marido, mensagens, vice-versa. Eu já recebi mensagens, telefonadas de líderes, de homens pedindo socorro. Isso é logo a mim. O mais pequeno da casa.
aleluia. Mas esta igreja aqui, ela está crescendo e vai crescer na graça e no conhecimento. E se o Filho libertar, nós seremos 100% livres. O diabo vai embora, ele vai, porque a casa não é mais dele, alguém mais forte do que ele chegou. Só que ele deixa lá amargura, ressentimento, autossuficiência, em alguns autocomiseração, sendo danado, ninguém me vê, sou um coitadinho, sou uma coitadinha, chega com a carinha triste, mas lá dentro tem um gigante chamado orgulho. Mas Jesus, se for convidado, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse diz: eu bato, se alguém ouvir e abrir, eu entro, e se eu entro, tem festa, e ela vai ser recebida, nós iremos festejar. Vamos convidar Jesus para fazer festa nesses últimos dias da nossa vida, nesse tempinho que nos resta na terra. Vamos levantar de manhã cedo, Jesus, vamos fazer festa hoje. Essa linguagem aí é muito usada. Vamos festejar, Jesus. Olha, eu vou convidar o Espírito Santo para festejar o céu na terra. Eu sinto a presença de Deus. Eu falei com a dona Lúcia hoje, depois desse dia de luta, de prova, de opressão, o que eu vou falar? Irmãos, com toda a verdade, 5 horas da manhã eu levantei, eu fui comer agora de noitinha, rapidinho, eu não tive tempo nem para dar aquela respirada. Que dia horrível, que dia de opressão. Falei, mas hoje é o dia que fez o Senhor. Hoje é o dia que a morte queria matar alguém, mas esse alguém foi livre, e esse alguém provavelmente, porque ele ouviu a palavra lá, quando ele voltou, que ele estava todo cambaleando, ele ouviu: Jesus te livrou da morte, Jesus te deu uma oportunidade. E quando ele entrou na ambulância, ele conseguiu pegar o telefone, me dar o telefone, eu preciso ligar para minha família e dizer que eu estou bem. Oh, aleluia! Glória a Jesus. O diabo às vezes, ele pela manhã, ele prepara a mesa, porque ele é imitador, não? Ele conhece o Salmo 23, quando o Salmo diz: porque o Senhor prepara uma mesa para nós na presença do nosso inimigo, unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Aí ele olha e fala: eu também vou fazer uma mesa. Aí ele prepara uma mesa para comemorar, convida os irmãos do inferno, olha para a terra, escolhe uma multidão para festejar a derrota deles. Só que aqueles que são crentes, ele quebra a cara. Quando ele vai festejar, Jesus chega, faz igual ele fez lá no templo, derruba a mesa dele e a festa é feita lá no céu. Oh, aleluia! Eu creio que hoje ele tinha preparado uma mesa para entristecer pessoas, família, mas ele esqueceu que tinha um pastor lá presente, tinha alguém que tinha orado, e tinha alguém que, quando fala, o céu se move e o inferno estremece. É muito bom ser crente, gente. Oh, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa mulher aqui, ó, ela foi livre. Imagine comigo, era como milhares hoje. Todo sábado lá na sinagoga, pastor Mário, fazendo toda aquela oração, ouvindo os escribas ler, os fariseus ensinar, e ela ia cultuar todo sábado, com prazer, porque a lei ela tinha, não é? Mas andava curvada, pastor Paulinho, andava curvada. Só que Jesus chegou no sábado, falou: hoje é o fim deste espírito que te escraviza. Jesus está dizendo nesses últimos dias: é o fim da escravidão para quem quer ser livre e liberto pelo Filho. Mas o problema de libertar e de libertação só acontece quando a pessoa reconhece que tem uma bagagem que não é dele, que tem um intruso na casa. Mas a religiosidade é um
gente usa uma linguagem bem figurada, ela te dá uma capa, e essa capa, nela está escrito assim: de nada tenho falta, sou rico, vou na igreja todo dia, tenho tantos anos de crente, e vai só te qualificando, mas no fundo, tem uma voz que fala: mas não é verdade, porque você é um pobre, você é miserável, você é desgraçado, você não vê, perdeu a visão. E o Espírito fala assim: você é morno, era melhor ser frio, porque o frio pega fogo, ele vai esquentar e vai ferver, mas o morno provoca náusea. Oh, aleluia! Você está olhando aqui para mim, não fica pensando que pastor é super santo, não. Pastor é o menor da casa, pastor é o mais atacado pelos demônios, pastor às vezes é mais do que vocês pensam. Por quê? Porque está na linha de frente. Mas o problema é que nós, hoje em dia, quando pega um título, tem que ser respeitado. A religiosidade atrapalha a operação de Deus. Tem uma oração na igreja que eu, de vez em quando eu peço para fazer. As crianças, que de vez em quando eu levo, as crianças vêm tudo lá comigo. É uma oração linda. Tem muitas crianças da igreja que oram para mim. Tem uma menininha moreninha lá, mas é linda. Ela está com 10 anos hoje, não, 9. Eu chego, ela fala: eu orei para o Senhor, pastor, hoje. Tem um outro menino que falou: pastor, todo dia eu oro para o Senhor, só ora para mim? Eu oro. Na verdade, eu oro para as crianças, tem muita coisa, cara. Aleluia. Aí eu entendo que eu sou sustentado pela oração de santos, de homens, de mulheres, de crianças. Nós somos uma família. E Jesus quer que a família completa seja liberta. Deus não quer que alguns da família sejam livres, vivam abundantemente na presença de Deus. Deus quer que a família seja perfeita. Glória ao nome de Jesus. E o problema é que Deus fala para a gente aqui dentro, não é? Já aconteceu comigo, acontece. A gente fala: eu vou mudar. Este costume aqui eu vou cortar hoje. A partir de hoje eu vou vigiar. Só que a semente cai na beira da estrada, nas árvores do céu, pá, os demônios. A semente cai no meio do espinho. No outro dia, a luta durante o dia sufoca a semente e morre. A semente cai no meio das pedras. As provações, a preocupação da vida aquece e você perde profundidade, não enraiza. Mas se cair em boa terra, o Espírito Santo joga, traz uma chuvinha e rega a terra. Aí daí a pouco, quem não pregava passa a pregar, quem não profetizava passa a profetizar, quem não orava passa a orar, quem não congregava passa a congregar, quem vinha de vez em quando passa a ser mais frequente. Muda, porque o Filho liberta. O Filho liberta. Nós vamos terminar agora. Glória a Jesus. O pecado, ele é a porta por onde os espíritos malignos entram. Nós vamos tratar sobre isso. Eu gostaria até de pedir os obreiros que estão aqui para a gente focar nessa visão, ok, irmãos? Libertação. Eu não estou falando de expulsão de demônios. Expulsão de demônios está ligado ao evangelismo. As pessoas que aceitam Jesus. Eu estou falando de libertação, de costumes, de práticas que não são bíblicas, sem radicalismo, uma vida normal, uma vida de amor ao próximo, uma vida de amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, levantar, passar um dia com Deus, agradecer a Deus, olhar para o irmão com todos os problemas, dizer: conta comigo, eu te amo, eu tenho a cara feia. Quando eu pego o microfone eu bato muito,
mas eu faço isso por amor, fique em paz, nós vamos chegar junto no céu. Olha, o teu problema é o meu problema, a tua dor é a minha dor, mas a tua alegria também é a minha alegria. Nós somos uma família, o sangue que nos resgatou é o mesmo, o céu é o mesmo, fomos envenenados pelo mesmo Espírito, nós somos casa única, você, eu, nós somos pedras no edifício de Deus. Oh, vai ser muito maravilhoso. Vamos ficar de pé, meus queridos. Nós conseguimos, já são 9 horas, não quero tomar tempo. Glória a Jesus. Sabe por quê? A igreja, em geral, tem muita gente doente. Olha, escute o que eu vou falar. Milhares de crentes doentes. Porque a liderança está doente. Tem muitos pastores, muitos ministros, que debaixo do teto de Deus, só Deus veio e sabe o que acontece. São cara de pau, fariseus, ensinam, aliás, me ensina a esperar a palavra, porque são habilidosos, e Deus está chateado com isso. Ele do pastor, expressa as ovelhas, no meio do pastor, expressa as ovelhas. O pastor está com fome, as ovelhas não estão com fome. Vamos nos curar. Vamos nos curar. Vamos deixar a tradição. Vamos esquecer. Pega lá do passado só o que é bom, o teu presente. Tudo que não presta deixa. Vamos dar uma limpeza lá na despensa. Vamos fazer uma limpeza e vamos levar para o fogo do Espírito Santo. Irmãos, estão de acordo? Amém. Amém. Irmãos, o pior aqui sou eu e o melhor é Jesus. Se você veio falar com você, é Jesus. Aleluia. Feche os olhos aí comigo, vamos agradecer ao Senhor.